Galera, vamos lá então, direito constitucional. No edital, mais ou menos, Rogério, o quê? Nós temos lá direitos e garantias fundamentais. Aí tem lá 2 pontos, do artigo 5º ao 15, né? Ou Exato. seja, direito individual, direito social, nacionalidade, direito político só. Partido político não estuda não, artigo 17. Se cair, passivo de anulação. Anula que não está lá. Né? Poder executivo, cai tudo ali, poder executivo. Segurança pública, acho que é só isso, né? É pequenininho o edital. Pequenininho, o edital Artigo é bem 5º pequeno. ao 15, poder executivo e segurança pública. Posso estar esquecendo de alguma coisa, mas eu acho que é isso. Vamos lá, então. Eu faço uma questão, meu parceiro faz outra questão aqui, que eu tenho certeza que vai estar na sua prova de direito constitucional, ou eventualmente pode até estar na prova de direitos humanos, beleza? Então coloca na tela aí para mim a primeira questão. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 88 autoriza a concessão de indulto pelo presidente da República a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Se liga na missão aqui, vamos repartir a questão em 2 partes. A primeira parte, eu vou te remeter à Constituição Federal no artigo 5º, que vai falar dos mandados constitucionais de criminalização. Se liga, meu brother. A Constituição, no artigo 5º, na maioria das vezes, ela te outorga direitos individuais. Na maioria das vezes, liberdades constitucionais. Aqui não. Aqui o Constituinte ele está estabelecendo um dever ao legislador ordinário de criminalizar algumas condutas que são ofensivas a bens jurídicos caros para nós da sociedade. Então, o que a gente tem? A gente tem o ração e o 3TH. O que é o ração? Ração é nosso mnemônico para racismo e ação de grupos armados, civis e militares contra o Estado Democrático de Direito. Ração é imprescritível e inafiançável. Colocar um tema aqui que, se for um pouco mais avançado, eu te lembro lá do ADO 26, onde o Supremo reconheceu que o ato de homofobia e transfobia são crimes de racismo, racismo social. O legislador comeu bola, não criminalizou essas condutas de homofobia e transfobia. Isso chegou no Supremo, o Supremo falou, enquanto não criminalizar a conduta, isso é ato de racismo, beleza? E o 3TH, que é o nosso mnemônico para tortura, tráfico e terrorismo e aqueles crimes definidos como hediondos. Essa galera é prescritível, cuidado, mas é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Também é insuscetível de indulto, mas a vedação ao indulto está lá na lei de crimes hediondos, na lei 8.072. Só que o Supremo entende que cabe também a vedação ao indulto por 3TH. Pelo 3TH, cabe, então, a vedação ao indulto, a graça e a anistia. Beleza? Tranquilo. Olha o que a questão pede. O presidente pode conceder indulto a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos? Não. É o 3TH que é vedado a fiança e é vedado o indulto, graça e anistia. Só que eu vou remeter também, Rogério, aproveitar e vou lá para o artigo 84 da Constituição Federal falar das atribuições constitucionais do presidente da República que são delegáveis. São os decretos autônomos do artigo 84, inciso 6º, a concessão de indulto e a comutação de pena no artigo 84, inciso 12, também é delegado, e o provimento de cargos públicos no artigo 84, inciso 25, primeira parte. Essas 3 competências do presidente da República são delegáveis. Para quem? Para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União. Beleza? A questão está errada porque é vedado o indulto para os crimes hediondos. Onde que isso está previsto? Na Constituição Federal? Não, está previsto lá na Lei de Crimes Hediondos, mas o Supremo entende constitucional essa vedação. Tranquilão? Vai lá, meu brother. Bora então. Vamos lá. Questãozinha número 2. Olha só. Segundo a Constituição Federal, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Ponto. Beleza? Já marca aí. Já passa a barra e vem riscando a questão. A prova tem que sair riscada, senão não está valendo, beleza? Com base nessa regra, o STF tem entendimento firmado no sentido de que é ilegal o uso de algemas, devendo o Estado assegurar outros meios para evitar a fuga de presos e o perigo à integridade física de terceiros. E aí, olha só, vou dar um bisu para vocês aqui, que com certeza vocês já se ligaram. Ó, a gente está falando da súmula vinculante 11. Ela diz o seguinte, ó, traça lá a PRF. Quando que eu posso usar
algema no nosso querido anjinho lá, porque não pode falar outra coisa, tá? Olha só. Perigo, tá? Perigo à integridade física dele, do próprio preso, tá? Dele ou de terceiros. Tranquilo? No caso de resistência, tá? Resistência também. Ou em fundado receio de fuga, tá bom? No caso de fundado receio, eu tenho que ter e mais uma, volta para mim aqui, só. Isso aí tem que ser justificado por escrito, tá? Se eu não justificar por escrito, a prisão desse anjinho aí, eu tenho que cancelar ela, vai ser anulada a prisão dele lá. Beleza? Cuidado com isso aí. Aí você já fica ligado que lá temos as regras do sistema penitenciário federal também, que no transporte dos presos dentro da unidade federal, eu posso usar algema sim, tá bom? Pode ser feito o uso de algema para a segurança do próprio interno. Tranquilo? Então, essa questãozinha aí, ela está errada, justamente por isso. Por quê? Porque não é que é ilícito, tá? Não é que é ilícito, negativo. Pode ser usado desde que amparado e cumprindo ali o PRF. Beleza? Que isso, hein, babá? Vamos lá, questão de número 3. Questão bem teórica, doutrinária aqui, e meio chatinha, mas é fácil de resolver no final das contas. Olha lá, joga para mim na tela. Questão número 3. No plano dos remédios estruturais para saneamento do estado de coisas inconstitucional, estão a superação dos bloqueios institucionais e políticos e o aumento da deliberação de soluções sobre a demanda. Questão está correta. Por quê? Vamos lá para 2015, o que acontece? O PSOL, gosta do PSOL? Opa, o PSOL adoro. ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que o Supremo declare que havia e ainda há uma violação massiva e sistêmica aos direitos fundamentais do preso. Foi verificado através de gráfico uma superpopulação carcerária, o fato que o Brasil passa a Rússia no ranking mundial, só perdendo para os Estados Unidos e a China, o fato da taxa de encarceramento ser superior a 40% dos crimes, o fato da taxa ser de mais de 40% de presos provisórios, o fato que as pessoas estão presas só com relação a alguns crimes, o fato do nosso direito penal ser elitista, ou seja, o legislador se preocupa em criminalizar os pobres, tanto é que isso é refletido na população prisional. O Supremo, então, declara que o Brasil vive esse estado de coisas inconstitucional, exigindo, então, remédios estruturais para a reforma desse panorâmica caótico. E aí, o que se resolve em medida cautelar? Primeiro, a implementação da audiência de custódia, que está lá no artigo 7º, item 5 do Pacto de São José da Costa Rica. Não cai na sua prova em direitos humanos, mas fundamenta para uma discursiva. Olha que top. E aí, o preso vai ser encaminhado, então, em 24 horas à presença física do juiz, a fim de verificar a legalidade da prisão e se a prisão é necessária, a sua manutenção, clamando para que os juízes ordenem, em regra, medidas cautelares diversas da prisão. Além do que, determinou, essa palavra é difícil, descongenciamento do Fundo Penitenciário Nacional, por ter uma grana lá no Fundo Penitenciário Nacional parado, vão tirar essa grana para a melhoria do sistema penitenciário. Foi verificado, inclusive, naquela época, que algumas penitenciárias femininas, as presas, elas precisavam controlar o fluxo menstrual com miolo de pão. Então, estatística, estado de coisas inconstitucional com relação ao sistema penitenciário. Beleza? O sistema penitenciário, ele não se presta ao fim que se destina, que é, lá no artigo 59, a prevenção do crime, não é? A prevenção e a retribuição. Se você quiser, na sua discursiva, imagina, que top, vem na sua discursiva alguma coisa sobre finalidade de pena. As finalidades da pena e o sistema penitenciário atual. Irmão, vou chegar perto. Se você botar uma teoria, que o Rogério vai saber aqui, teoria agnóstica da pena de Zaffaroni. Teoria agnóstica da pena. Você vai falar que pela teoria agnóstica da pena, a
pena não se presta às finalidades declaradas na lei. Ou seja, não se presta à prevenção do crime, à ressocialização do indivíduo. Aliás, acontece o contrário, que é a dessocialização, uma fábrica de manutenção de criminosos. Razão pela qual, segundo essa teoria de Zaffaroni, agnóstica da pena, a pena é só uma exteriorização de poder do Estado. A pena só serve como instrumento de vingança, um instrumento de retribuir o mal causado do crime pelo mal da pena. Não há qualquer outra finalidade que é revelada na prática para essa pena. Tranquilão? Então a questão está certa, estado de coisa inconstitucional, entre outras medidas, determina a audiência de custódia, que hoje já está prevista no artigo 310 do Código de Processo Penal, que você já sabe. Tranquilão, Rogério? Opa, tamo junto. Olha só, então vem para mim aqui. Qual que a gente vai? Vamos lá, aqui, ó. Chega aqui. 4. Acerca da disposição entre princípios e regras do princípio da proibição do retrocesso social, da reserva do possível e da eficácia dos direitos fundamentais, julgue. De acordo com o entendimento do STF, não é cabível à administração pública invocar o argumento da reserva do possível frente à imposição de obrigação de fazer consistente na promoção de medidas em estabelecimentos prisionais para assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral. Se liga só, vou dar o bizu. Falou que é para o benefício do preso, já acende o alerta que essa questão já está 70% certa. Tá? Olha só, qual que é a ideia? O que é o princípio da reserva do possível? Quando o Estado ele está lá nos direitos sociais, beleza? Ele tem que dar um mínimo existencial. Lembra, o mínimo existencial, eu digo o seguinte: imagine você com o seu marido ou a sua mulher, não posso falar só da mulherada, porque o homem também gasta, né? E você tem o cartãozinho de crédito lá, beleza? Então, o que é o mínimo existencial? É você bancar a tua casa e o cartãozinho de crédito lá é quanto vai poder gastar lá, beleza? Aí, olha só, chega o Estado e alega o seguinte: olha, eu já gastei o mínimo necessário para prover a dignidade do preso. Já gastei o mínimo previsto lá na minha lei orçamentária. Tranquilo? Beleza. Só que aí chega a defensoria e fala assim: não, olha só, eu preciso que vocês arrumem a penitenciária para dar o atendimento digno ao preso. Como assim? Por exemplo, eu preciso lá do meu dentista, tá? Direito do preso, atendimento odontológico. Eu preciso lá do atendimento ao preso, eu preciso que esse preso tenha o atendimento odontológico dele. Aí o Estado alega o seguinte: não, alega, né, a reserva do possível. Olha só, seguinte, eu já dei o mínimo existencial ao preso, já garanti a ele o mínimo, só que está fora do meu orçamento, beleza? Então, essa questão está correta justamente por isso. Por quê? Porque o Estado ele não pode alegar a reserva do possível, que é a quantidade de verbas que ele gasta lá, para não dar o atendimento digno ao preso lá. Tranquilo? Beleza? Bora lá o pau, meu irmão. Isso, hein, papai? Vamos lá, questão de número 5. O poder constituinte, na tela aí, o poder constituinte originário, ao tratar da segurança pública no ordenamento constitucional vigente, fez menção expressa às polícias penais com a atribuição de realizar a segurança nos estabelecimentos penais. A questão está errada. Se liga na parada. O artigo 144 da Constituição Federal, ele se constitui em um rol taxativo. Só é órgão de segurança pública quem está no 144. Então, Guarda Municipal, Força Nacional, GAECO não são órgãos de segurança pública tão somente pelo fato de não estarem no 144 da Constituição. E olha só, os estados e o Distrito Federal, eles precisam respeitar esse modelo de organização da Constituição Federal. Eu não posso, igual o Paraná, criar uma polícia científica. Eu não posso, igual a Santa Catarina, criar um IGP como um órgão de polícia autônomo. Não, é preciso respeitar esse modelo constitucional. Beleza, e aí você já sabe que nós temos a Emenda Constitucional 104 de 2019, que ela cria um outro órgão de segurança pública, que são as polícias penais, em âmbito federal, em âmbito distrital e em âmbito estadual. E aí, qual é a função, qual é a atribuição das polícias penais? É exercer a segurança nos estabelecimentos penais.
Porra, professor, você ensinou já, você e o Rogério já falaram que a polícia de segurança pública, ela pode ser uma polícia administrativa ou preventiva, que tem uma missão muito clara, que é evitar que o crime aconteça. Por isso, invariavelmente, andam fardados, com viaturas caracterizadas, criando um efeito dissuasório, ainda que indireto da população. Porra, vi a viatura aqui, não vou cometer o crime. E uma outra polícia de segurança pública que é a polícia repressiva, a judiciária, que atua após o crime realizado, que tem outra missão muito clara de investigar o fato criminoso, buscando elucidar a autoria e materialidade. E aí vai subsidiar o titular da ação penal, seja o Ministério Público nas ações penais públicas, seja o querelante nas ações penais privadas. Porra, professor, e a polícia penal? Se liga, pouca gente está falando disso. Tem o Pedro Lenza, no livro dele, na obra dele, ele vai falar assim, ó, as polícias penais exercem atividade de polícia de segurança pública administrativa ou preventiva, só que especial. Então, minha polícia administrativa especial, a fim realmente de evitar que o crime aconteça, mas dentro dos estabelecimentos penais. Então, atribuição da polícia penal, polícia administrativa ou preventiva especial, porque atua em um âmbito espacial delimitado, que é o estabelecimento penal. A questão, ela está errada, porque o poder constituinte originário são aquelas normas constitucionais originais, que vêm desde a Constituição de 88. Não. A Polícia Penal foi introduzida por emenda constitucional, a emenda constitucional 104. Então, foi obra do poder constituinte derivado reformador e não poder constituinte originário. Tranquilão? Beleza? É isso aí, Rogério. Questão número 5, então, incorreta. Lá, olha só, vem cá. Questãozinha número 6 aí para você. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo de natureza civil da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. Ponto. Considerando a situação hipotética e a legislação pertinente, julgue o item a seguir. O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou por decreto do presidente da República. O que a questão trouxe para você? Qual que é o conhecimento que a questão trouxe para você? Ela quer saber se você sabe lá do artigo 84, beleza? Do artigo 84, as atribuições do presidente da República. Inclusive, fica aqui a dica, deem uma lida boa naquele artigo 84. Por quê? Porque é muito comum ter questões do artigo 84, na prova do DEPEN. O DEPEN costuma cobrar muito isso aí, tá? Se liga só, o que você precisa saber? Falou em cargo público, você tem que já acender o alerta e botar o HD para girar. Seguinte, cargo público, ele somente é criado por meio de lei. Ponto final e acabou a conversa, tá? Não existe criação de cargo público por decreto, não existe isso aí. Por meio de lei apenas, beleza? Porém, todavia, se liga aqui agora. Quando este cargo público estiver vago, está vago o cargo público. Por exemplo, posso lhe dar um exemplo aqui, a nossa Polícia Ferroviária Federal. Veja, eu não tenho mais cargos lá, não tem mais ninguém previsto lá. Aí nessa situação, no exemplo que eu estou te dando aqui, quando o cargo público estiver vago, aí sim o presidente pode, por meio de decreto, tá? Por meio de decreto, ele pode extinguir a função pública desse cargo apenas por decreto lá, quando estiver vago. Se liga nisso aí para você não perder a linha lá. Tranquilo? Está lá no artigo 84, inciso 6. Inclusive, essa aqui também é uma das funções delegáveis lá do nosso querido presidente da República. Fechou? Vamos que vamos, galera. Questão de número 7. Olha a questão na sua tela, por gentileza. Ações afirmativas, como a reserva de vagas para negros em concurso público, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade ou discriminação. Olha só, as ações afirmativas, também chamadas, e pode vir na sua prova, discriminações positivas ou discriminações reversas. O que é isso? A gente tem a igualdade, não é? Um direito de segunda geração. Primeiro surge a igualdade formal, que é até um direito de primeira geração, que é aquela igualdade na lei.
A lei ela tem um requisito muito claro que é a generalidade e a impessoalidade. A lei vale para toda e qualquer pessoa, ninguém está acima da lei. Então a lei não pode estabelecer diferenciações entre as pessoas. A isonomia ou igualdade formal, que surge lá nas revoluções liberais, lá do século XVIII. Beleza, só que aí a sociedade avança. E na medida que o Estado deixa de agir, se abstém para respeitar as liberdades constitucionais, o direito à vida, o direito à privacidade, as liberdades de locomoção, a liberdade de reunião, de manifestação do pensamento, esse não fazer estatal gera indubitavelmente uma desigualdade no plano fático, uma desigualdade econômica, social, racial, de gênero, e a partir daí, nós, na sociedade, exigimos do Estado uma outra pauta de atuação, que é o agir, que são obrigações de fazer, justamente com a finalidade de assegurar a alguns grupos vulneráveis direitos que estão historicamente sendo discriminados. Então, quando o Estado confere maiores doses de proteção a determinados indivíduos, que são grupos vulneráveis, isso nós chamamos de ações afirmativas. Se cair, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a reserva de 20% de vagas para negros e pardos em concursos públicos federais é constitucional, justamente nessa política de justiça distributiva. E essa reserva de vagas, ela é transitória por 10 anos. Inclusive, neste mesmo julgado, o Supremo falou que se permite a chamada heteroidentificação. Porra, fudeu, Roger, o que é isso, cara? Olha só, como você se declara negro e pardo para concorrer às vagas em concurso público? Você se autodeclara negro e pardo. Isso, invariavelmente, pode gerar uma fraude. Então, a heteroidentificação nada mais é que um mecanismo para fiscalizar se, de fato, aquele candidato preenche os requisitos lá, se é de fato negro ou pardo, beleza? Heteroidentificação, respeitada a dignidade da pessoa humana, é possível no Supremo Tribunal Federal e também, de uma maneira geral, é constitucional a reserva de vagas para negros e pardos, que é uma política de ação afirmativa, de igualdade material. Portanto, questão teórica, Rogério, questão certa. Beleza, olha só. Então, vi que o pessoal falou no chat lá da questãozinha 6 lá. Ela está errada por quê? Porque a criação de cargo público somente por lei, tá? Se o cargo público estiver vago, sim, ela vai por decreto, beleza? Deixando bem mais claro aqui, rápido e objetivo. Tranquilo? Questão 8ª, vamos lá. Olha só. Conforme disposições constitucionais a respeito da organização da segurança pública, julgue o item a seguir. 144 da Constituição vai estar lá. Se liga, vai ter 144 lá, vai ter, certeza. Olha só. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias civis subordinam-se aos governadores do Estado, dos distritos federais e dos territórios. Questãozinha está certa, beleza? O que você tem que se ligar? Olha só. Lá no artigo 144 da Constituição Federal, ele fala dos órgãos da segurança pública, tá? Segurança pública, dever do Estado, direito de responsabilidade de todos, exercida por meio da garantia do qual órgão? Vem cá, olha só, são 6 órgãos, não esquece disso aqui, tá? Olha só, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, mais Corpo de Bombeiros Militar e agora Polícia Penal, tanto estadual quanto federal, tá? Inclusive, deem um atento para essa aqui, que é para o concurso que vocês estão fazendo. Se liga só, lá no 144, parágrafo 6º, ele diz o seguinte: subordinam-se ao governador quem? Cuidado, se pertence ao Estado, vai ser subordinado ao governador. Só que essa questão de nossa 2018, tá? Teve um acréscimo aí. Quem que é subordinado ao governador? Se liga aqui, ó. Polícia Civil, Polícia Militar mais
Corpo de Bombeiros Militares e agora Polícia Penal Estadual. Lembrando que esta aqui é a última pela criação da emenda constitucional 104 lá, tá? Lembrando também, não menos importante que o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar são forças, olha só, forças auxiliares, tá? Forças auxiliares e reserva, reserva do Exército Brasileiro. Cuidado que eu vou chamar a atenção para você aqui. Se falar Forças Armadas, está errado. Por quê? Forças Armadas é Exército mais Marinha do Brasil mais Força Aérea Brasileira. Então, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, eles são única e exclusivamente forças auxiliares e reservas do Exército. Justamente por isso, meu camarada Diogo, que muitas polícias estão pedindo mudança do seu calibre. Eu falei isso aí na aula. Por quê? Se eles são forças auxiliares e reserva do Exército, por que a Polícia Militar .40, inclusive é o calibre de dotação do Sistema Penitenciário Federal, das pistolas, tá? E o Exército usa 9mm. Pô, se precisar dar um apoio, como que eu vou usar essa munição aí se eu tenho .40 e o Exército 9mm? Então, por isso que eles estão justificando, então está sendo aceito em alguns lugares a mudança deste calibre aí. Tranquilo? Questãozinha, então, correta. Lembrando que teve um acréscimo aí no nosso artigo 144. Decore esse artigo 144 que vai estar na Constituição lá. Beleza? Que isso, hein, papai? Questão número 9. Ao estabelecer na sua tela aí, ao estabelecer a existência da polícia científica, incumbida das perícias criminais e médico-legais e de outras atividades técnicas congêneres, o legislador estadual pode defini-la na Constituição Estadual de maneira autônoma e independente, inclusive com peritos próprios, sem necessariamente submetê-la às polícias existentes e previstas na Constituição. Desde a questão está certa pelo final. Olha o final, sublinhe, desde que isso não represente nova corporação policial sem status de órgão de segurança. Então, olha o que eu acabei de falar. O Estado e o Distrito Federal não podem criar um modelo diferente daquele do 144 da Constituição. Eu não posso criar um novo órgão de segurança pública, mas olha o que o comando da questão falou. Não, na verdade, a perícia estava dentro da Polícia Civil, a gente tirou a perícia da Polícia Civil para criar um órgão autônomo, mas esse órgão autônomo não é órgão de segurança pública, é o fenômeno da desconcentração. Aí, Vidal, que isso, hein, babá? Desconcentração, direito administrativo, ou seja, um novo órgão dentro da administração pública direta. Não sendo órgão de segurança pública, está valendo. A questão, eu botei de propósito aí, porque vocês iam gerar confusão. A questão, então, ela está correta. Eu posso fazer uma desconcentração, criação de um novo órgão, não sendo esse órgão de segurança pública, está valendo, não sendo órgão policial. Beleza? Questão número 9, então, correta. Bora, questãozinha 10 agora, tá? Se liga aí. Julgue o item relativo à organização dos poderes. Vem, situação hipotética. Em julho do último ano do mandado do presidente da República, cargo então ocupado pelo vice-presidente em razão da vacância, o cargo de presidente vagou novamente. Beleza? Assertiva. Nessa situação, o Congresso Nacional terá de realizar a eleição para os cargos do presidente e vice-presidente da República em 30 dias após a última vacância. Vou dar um bizu para vocês aqui, lá do nosso presidente da República. Se liga só, vou fazer uma linha aqui temporal para você entender. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, se a vacância do cargo, aqui, ó, vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República. Se liga, for nos 2 primeiros anos, ó, 2 primeiros anos, o que vai acontecer? Tá, ó, 2 primeiros anos ocorre eleições diretas. Por que eleições diretas? O que é eleição direta? O povo vai para a rua votar de novo lá, tá? 90 dias após a vacância do último cargo. Se ocorrer
esta vacância. Nos 2 últimos anos, tá, ocorrem eleições indiretas pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados mais Senado Federal junto, beleza? Qual que é o prazo aqui? 30 dias. Por que que é fácil você decorar? Porque, ó, lembra que é muito mais difícil organizar uma eleição direta. A eleição indireta é rapidinho. Junta os partidos ali, a galera desembola lá, tá? Lembrando também, não se esqueçam que, ó, para que o presidente da República possa ser julgado, beleza? Possa ser, na verdade, ali até investigar. Olha só, eu preciso admitir, ó, admitir a acusação. Se liga, ó, qual que é o quórum, senhores? Por 2/3 da Câmara dos Deputados, beleza? Então, manda a denúncia lá para a Câmara dos Deputados e eles decidem se aceitam ou não. Se for aceito por 2/3 da Câmara, aí você vai fazer uma divisão. Ó, no caso de crime comum, ele vai para o STF. Se for crime de responsabilidade, vai para o Senado Federal. Aí, aqui a gente vai fazer um paralelo. Se liga só. Vou fazer um paralelozinho aqui. Perdi a tela. Não dá nada não. Continuando aqui, ó. Indo para. Aceita essa decisão? Suspensão, olha só. Suspensão do mandato do presidente da República. Como que acontece isso aqui? Qual que é o prazo primeiro? 180 dias de suspensão. Tá, a partir de quando? Ó, nas comuns, que vai ser julgado por quem? Pelo STF, a do recebimento, ó. Então tá, deixa comigo. Continua, irmão. Tamo junto. A pilha acabou aqui, quem sabe faz ao vivo. Ô louco, ô bicho. Vamos lá, galera. Enquanto isso, eu só vou pedir licença, então, que eu já vou para a próxima questão, que essa é rapidinho, tá? Então, olha só, rapidinho. Ainda não terminamos a 10, mas vamos para 11, bem rapidinho. O Poder Executivo, na sua tela, é um órgão pluripessoal. Errado, é um órgão unipessoal. Exercido pelo presidente, somente. E pelo vice-presidente, pelos ministros de Estado? Errado. O Poder Executivo é um órgão unipessoal que é exercido pelo presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado. Está lá no artigo 76 da Constituição Federal, questão número 11, errada. Aí nós voltamos com o Fera Rogério aí para terminar a 10. Voltando então, olha só. Então a gente estava falando lá da suspensão do presidente, tá? Então veja o prazo, 180 dias de suspensão. Detalhe, se acabou esse prazo, ninguém decidiu nada, o presidente retorna. Tá? Lembrando uma coisa importante, só quem substitui o presidente é o vice, beleza? Qualquer outro que entrar, saiu o vice, entrou outro lá, este temporariamente, tem que necessariamente eu fazer uma nova eleição. Detalhe, quem assumir lá, vamos dizer que foi nos 2 últimos anos, a questãozinha passada está certa, uma 10 está certa, tá? Se assumir, o nome desse mandato é mandato tampão, beleza? Ele vai ficar lá só até o término dos 2 anos seguintes lá. Tranquilo? Agora a questãozinha de número 12 aí. Vem cá. Olha só que da hora a questãozinha 12 que eu vou dar o bisu para você aqui, para você não esquecer nunca mais. Dá tempo que sobra. Ó. Julgue o item a seguir que se referem aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e à administração pública. Vem. Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previstos na Constituição Federal, que já contemplam, entre outros, o direito à saúde, trabalho, moradia, previdência social, bem como assistência aos desamparados. Olha só, essa questão está certa. Professor, como que eu vou decorar o rol ali dos direitos sociais? Se liga nesse bizu aqui, ó. Ó o bizu que eu vou te dar, tá? Eu, pelo amor de Deus, tenho que cuidar para não me apertar, não mexer no botão, porque não quero perder. Ó, Dilma, sem, se liga nisso aqui, tá? Sem PT.
Ó, não vai esquecer isso aqui. Vou trocar a cor para ficar legal. Olha só. Desamparados, ó, desamparados, infância, lazer, moradia, alimentação, se liga nisso, tá? Alimentação, segurança, saúde, educação, ó, não esqueça disso, tá? Se liga aí que é importante isso aqui. Maternidade, previdência social, olha que loucura, trabalho e transporte. Esse último aqui entrou em 2015. Beleza? Então, fica fácil para o aluno decorar aí o nosso Dilma CMPD. Quer projeto para mim, por favor? Ó, se liga, tá? Os direitos sociais lá no artigo 6º estão no nosso quadro aqui agora. Beleza? Projetar o quadro para mim? Aí, ó. Tá aqui. Beleza? Artigo 6º com um mnemônicozinho aí para você não esquecer. Digita lá Dilma CMPT. Não esqueça que é com 2 S e 2 T's, que você vai desembolar os direitos sociais lá. Se perguntado, responde pronto para em condições de. Fechou? Tamo junto, Diegão. Que isso, papai. Tem outro mnemônico top aqui, ó. Joga lá ainda. Bota, escreve aí TAM. Escreve aí TAM, igualzinho. TAM? TAM. T-A-A-M. T-A? Isso. É, A-M? Isso é M. Não, sem o A, só M. TAM, linhas aéreas. TAM. Aqui, ó. TAM. O que é esse TAM, galera? Os direitos sociais que foram introduzidos no artigo 6º por emenda constitucional. O CESP adora isso, Rogério. Olha aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. T. Porra, não é trabalho, já que é TAM, linhas aéreas, transportadora aérea, é T de transporte, né, animal? T de transporte, A de alimentação, M de moradia. Esses 3 direitos sociais foram introduzidos por emenda constitucional. Os demais aqui são normas originárias, lá da Constituição de 88. Tranquilão? Beleza? Bisuzaço, hein? Bisuzão, TAM, acompanha aérea. Show Questão, eu tô onde? Na 13? 13, galera, joga na tela aí. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. Vem comigo. A gente, primeiro, os direitos fundamentais lá na Constituição Federal, não existe direito fundamental absoluto. Todos os direitos fundamentais são passíveis de relativização no caso concreto. Até mesmo o direito à vida, que é o direito mais importante que nós temos, é passível de relativização na Constituição Federal, quando o artigo 5º, inciso 47, possibilita, excepcionalmente, a pena de morte no caso de guerra declarada. Nós temos, no artigo 128 do Código Penal, a possibilidade do aborto para salvar a vida da gestante, o aborto no caso de estupro. Nós temos a possibilidade do Supremo de aborto no caso de anencefalia, nós temos as pesquisas com células-tronco, todas as relativizações do direito à vida. Não existe direito fundamental absoluto, beleza? Para direitos humanos, pegando o gancho, existe um doutrinador que vai falar assim, ó, o direito à vedação à escravidão e o direito à vedação à tortura nunca admitiriam relativizações no caso concreto. Portanto, para a doutrina de direitos humanos, seriam sim direitos fundamentais ou direitos humanos absolutos. Beleza? Mas isso só se te cobrar aprofundado. Tranquilo? E aí nós temos a característica da indivisibilidade, que todos os direitos são passíveis de ponderação no caso concreto, todos eles são interligados. Então, eu não posso falar que o direito à vida é mais importante que outro direito fundamental em abstrato, eu não posso falar isso. Rogério, olha só o exemplo. Eu tenho, vamos botar, o direito à imagem, mas, eventualmente, o direito à imagem está colidindo com o direito à informação. Então, olha só, Rogério, eu vou e prendo o Fernandinho Beiramar, vamos supor. O Fernandinho Beiramar, vou botar aquele maluco lá que está em Goiás, o Lázaro. O Lázaro. Porra, eu consegui prender o Lázaro. O que eu vou fazer? Vá, algemei o preso aqui, ó, algemado, Polícia Civil. Porra, eu quero apresentar o preso. Tem alguma finalidade?
Tem alguma... aqui, ó, levanta, aqui, ó. Levanta, o cara abaixa a cabeça, o polícia ainda faz assim, ó. Ó, o seguinte, o que vale? Tem algum interesse público na divulgação da informação? Não, eu só estou divulgando por divulgar. No caso concreto, vale mais o direito à imagem. Só que eu estou mudando o exemplo, Rogério. Agora eu prendi o maníaco do parque. Só que aí eu quero apresentar o preso, não para falar que eu sou foda, mas para mostrar para eventuais outras vítimas que o reconheçam. Agora, nesse meu exemplo, há um interesse público na divulgação da imagem do preso. Agora, nesse caso específico, vale o direito à informação, porque há um interesse público nessa informação. Perceba como eu não consigo falar em abstrato qual direito vale mais, eu preciso analisar segundo os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no caso concreto, qual prevalecerá. Beleza? Deixa eu ver, 3 minutinhos. Só falar um negócio aqui, Rogério, que eu tô, cara, com isso na cabeça. Artigo 5º, inciso 16. O direito à reunião tá caindo pra caralho, Rogério. Tá vindo, né? Tudo quanto é prova do CESP. O direito à reunião, pacífico, sem utilização de armas, independe de autorização, mas exige prévio aviso. É que nem um namoro. Rogério, você é casado, não é? Casado. Você vai tomar uma com lustosa. O lustosa não precisa nem falar. Mas vamos supor que você vai tomar uma com lustosa. Então, é isso que eu vou perguntar. Você pede autorização ou você avisa previamente? Você é o direito de reunião ou não? Avisa. Avisa previamente. Foda-se, tô indo. Não, tô indo em tal lugar. Avisa previamente. Tem que avisar, porra. Ou você pede autorização? Tem cara que pede autorização. Então, não é o caso do direito de reunião. Tô indo em tal lugar. Não, você nem precisa falar, Lustosa. Você não entra aqui no mérito. Lustosa é braba. Então, o que acontece? O namoro moderno é o direito de reunião, que precisa de aviso prévio, não precisa de autorização. Foda-se, tô indo no bar, tô avisando previamente. Só que olha só, por que eu tô falando isso tudo? Porque você vai confundir. Porque você estudou com a gente no Alfacom e você sabe que tem um julgado lá do Supremo Tribunal Federal que, no caso concreto, entendeu que o aviso prévio foi desnecessário porque aquela reunião foi amplamente divulgada na internet, de modo que as autoridades públicas puderam dela tomar conhecimento. Caralho, o que eu vou marcar na prova, professor? De acordo com a Constituição Federal, exige prévio aviso. Mas se a questão te cobrar o entendimento jurisprudencial do Supremo, igual a PRF fez, o aviso prévio é desnecessário se a autoridade competente pode tomar conhecimento por outros meios. Fechou? Eu queria falar isso, Rogério. Boa, não, bizu top aí pro aluno. Ó, 14 agora, vamos lá. De acordo com as disposições da Constituição Federal de 88, sobre princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte: tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, nos termos da Constituição, se liga, serão equivalentes às emendas constitucionais. Cara, essa questãozinha merece um bizu. Ó, quando eu falo para vocês de Tratado Internacional de Direitos Humanos, se liga, porque isso aqui é importante, tá? Ó, se for aprovado no rito das emendas constitucionais. Professor, qual que é o rito lá? Bem simples, ó. 3/5 dos votos de cada casa, ó, cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? 2 turnos, ó, 2 turnos de votação, beleza? 2 turnos de votação, ele será o quê? Se liga nesse nomezinho aqui, ó. Equivalentes às emendas constitucionais. Eles não são emendas constitucionais, são equivalentes às emendas constitucionais. Tá, professor, e se não tiver esse quórum de votação e o Brasil fizer parte lá? Ó, aí vai ser uma norma supra-legal. Beleza? Vai ser uma norma supralegal aí. Cuidado com isso aí, que é importante pra caramba. Vai lá, Diegão. Última questão, galera, de número 15. Olha lá. O Lustosa está quase invadindo aqui, ele não deixa passar o tempo. Olha lá. Os servidores públicos, sejam eles civis ou militares, possuem direito à greve. Se liga. Os militares, por vedação constitucional expressa, não podem realizar greve.
E aí, o que meu brother Rogério falou, os militares das Forças Armadas, no 142, Exército, Marinha e Aeronáutica, e também os militares estaduais, que são Forças Auxiliares e Reservas do Exército, PM e Corpo de Bombeiro Militar. Por vedação constitucional expressa, não podem greve. Só que, olha o bizu, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os órgãos de segurança pública e qualquer outro que exerce atividade direta de segurança pública não pode realizar greve. Então, os órgãos de segurança pública civis não podem realizar greve por entendimento jurisprudencial, apesar de não existir vedação legal, como há vedação legal para os militares. Portanto, questão incorreta. Incorreta tanto no ponto que fala que o militar pode greve, incorreta no ponto que o civil pode greve, o civil, em tese, pode, não sendo o órgão de segurança pública do 144 ou exercer atividade direta de segurança pública. Portanto, questão número 15, incorreta, pessoal. Beleza? Olha, cara, que malandro, bicho. Olha o que ele botou ali, não, cara. Né? Pede pra votar pro Diogo. Pro Piva. Vou dar o Piva. Olha que malandro, olha isso, cara. Não, né, velho? O Thiago, Jaguara, de Atualidades, né? Tá bom, botou. Então. Como é que é o nome disso aqui? Como é que é o nome disso aqui escrito aqui? Fake news. Não, essa telinha aqui que fala. Tem um nomezinho. Não, tem um nome técnico, porra. Não tem. Não é retorno. Tá, foda-se. Botou no retorno. Pede pra votar no Thiago Pereira. Tá apelando. Por falta de fair play, eu acho que, inclusive, ele deveria ser eliminado. Punido, também acho. Também acho. Sacanagem, hein? Já foi. Fechou, aí? Galera? Fechamos. Já foi. Peraí que tem a pergunta, Peraí, ô Daniele. Ó, cadê a Daniele? Ô Daniele Vergutz, é isso? Ó, já fiz muito isso, hein? Já fiz muito isso. Cadê? Comer estudando, olha lá. Ó. A mina comendo, ela tá almoçando, irmão. Agora, olha lá, ó. Tá isso aí. Ó. Mas foi o que a gente orientou. Essa porra mesmo. Intervalo, é porra assim nenhuma. que você passa. Intervalo, porra Vai nenhuma. por mim. Qual o nome lá do perguntador? Ou da perguntadora? Tá ali, ela já tá na tela, nem precisa. Pode perguntar, moça. Desculpa, Aline, eu acho seu nome. Não, desculpa não ter lembrado, tá? Salvo engano. Me perdoe se não for Aline também. Quem sabe faz ao vivo, nós estamos ao vivo. Manda ver, pode mandar ver. Tatiana, perdão, é Tatiana. Não é a Aline. A Aline era outra ou será a próxima, mas agora é a Tatiana. Pode ficar à vontade, Tatiana. Tá sem áudio. Abre o microfone seu aí no aplicativos. Ela não consegue abrir. Ou então pode falar que só na leitura labial ativou, a gente consegue. Ativou a leitura labial. Boa tarde. Minha pergunta é o seguinte, eu gostaria que vocês destacassem os principais pontos do artigo 5º do Departamento Penitenciário Federal. Show de bola. Fala o quê? Uns dois? Eu falo dois? Então, porra, boa pergunta. O artigo 5º, maior incidência em toda e qualquer prova de concurso. De qualquer matéria, chupa, tá? Em qualquer concurso público. Ui, delícia! Em qualquer concurso público, o artigo 5º é o tema mais recorrente em qualquer matéria. Duvido ser mais que proposição. Bota na estatística lá. Olha só. Artigo 5º. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Liberdade de expressão. Por que é vedado anonimato? Para garantir a responsabilidade. Então, se eventualmente eu abuso do meu direito à liberdade de expressão, eu tenho uma responsabilidade civil. Daniel Silveira? Hã? Daniel Silveira. Por quê, Daniel? Deputado lá. Exato. Isso que eu ia falar, do hate Deputado speech, lá. discurso de ódio. Eu vou chegar aí. Porra, caralho, Lustosa, tá deitando, hein? Porra, já dá para dar o direito constitucional. Não, é só responsabilidade civil por indenização material, moral ou imagem e direito de resposta, proporcional ao agravo e responsabilidade penal. Aí, de fato, a gente entra no discurso de ódio, que tá em moda pra caramba, que é chamado também de hate speech. Lembra que eu falei que não existe direito fundamental absoluto? Nem mesmo a liberdade de expressão. Então, se o indivíduo, ao expressar sua liberdade, ele incita a discriminação a minorias, isso pode gerar um discurso de ódio e esse indivíduo ser responsabilizado para tanto. Nós temos antes um caso Wenger, um escritor lá no Rio Grande do Sul, ele fez um livro e falou mal dos judeus. Foi considerado um discurso antissemita. Isso chegou no Supremo, o Supremo entendeu como sendo caso de racismo aos judeus.
E aí a gente tem a relativização dessa liberdade de expressão. Então, se eu fosse julgar um dispositivo importante no artigo 5º, seria o artigo 5º, inciso 4º e 5º, que fala da liberdade de expressão. Beleza? Merece até um voto lá do melhor professor. Porra, aí sim, agora, aí você tá me ajudando, hein? Mas tem o Dalpiva aqui agora. Vem cá, ó, se liga. Você precisa entender também, o artigo 5º cobra muito os nossos queridos remédios constitucionais, tá? Vou te dar o bizu de 2 que a banca adora. Se liga, habeas corpus. O habeas corpus é aquele que pode tudo, todo mundo pode, beleza? Se liga. Só que o habeas corpus, nosso querido HC lá, ele, o único óbice que você tem que estar ligado, tá? O único óbice. Ele é por quê? É para liberdade de locomoção. Então, o cidadãozinho está preso lá, entra com o HC e desenrola a liberdade de locomoção dele. Todo mundo pode entrar. Pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo. Beleza? Falar, criança, pode. Já falei para vocês, deu bisu na aula, né? Preso faz o HC no papel higiênico, irmão. Ele manda no papel higiênico e já chegou pedido de HC no judiciário no papel higiênico. O juiz analisou, pediu para passar termo e foi liberado lá. Outro bizu é o habeas data, tá? O habeas data é para liberdade de informação, tá? Mas lembre-se que é para a informação própria, tá? Informação própria do cidadão lá. Se não cabe habeas data, não cabe habeas corpus, vai para o nosso querido mandado de segurança lá, tá? O mandado de segurança é tipo assim, ó, não tem o que fazer nos dois, vai no mandado de segurança, tá? Lembrando lá no 76 que o HC e o habeas data são grátis. Fechou?